Hoje, o tema é um pouco desconhecido para alguns, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês vai querer saber muito mais depois que conhecerem. O tema é Ayurveda. Ayurveda é a medicina tradicional indiana. É uma ciência milenar que propõe uma vida saudável e em harmonia com as leis da natureza, tendo como objetivo maior alcançar a felicidade plena. No Ayurveda, acredita-se que o universo é formado com base em 5 elementos: éter, ar, fogo, água e terra. Esses elementos se manifestam no nosso corpo físico a partir da junção 2 a 2, levando à formação dos 3 doshas, que são biotipos ou humores biológicos, como eles chamam na Índia. Eles são conhecidos como Vata, Pitta e Kapha, e alguns chamam de Kapha. Se você quiser saber quais são os seus doshas predominantes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um teste para você fazer. E no final do vídeo eu vou ensinar uma receita para equilibrar os seus doshas com masalas, que são uma espécie de mistura de ervas. A junção do éter com o ar forma o dosha Vata. A junção de fogo com água forma o Pitta. E o de terra com água forma o dosha Kapha. Todos os indivíduos possuem os 3 doshas, sendo um deles o predominante, que irá formar as principais características, tendências e padrões. O equilíbrio dos 3 doshas é particular para cada indivíduo, sendo que cada um tem uma quantidade de Vata, Pitta e Kapha predominantes. Saúde no Ayurveda significa estar com os 3 doshas em níveis originais, ou seja, nos níveis em que você nasceu. Em sânscrito, que é o idioma tradicional das literaturas na Índia, rasa significa sabor. O sabor no Ayurveda está relacionado com as propriedades de um alimento e, consequentemente, do seu equilíbrio com cada dosha. Os rasas ou sabores são divididos em 6: doce, salgado, picante, ácido, adstringente e amargo. Os sabores foram originados de acordo com cada um dos 5 elementos e cada um transmite a sua propriedade. Para uma alimentação balanceada, segundo o Ayurveda, deve-se sempre conter os 6 sabores. E a recomendação das quantidades de cada um varia com cada biotipo ou dosha individual. Segundo o Ayurveda, o sabor doce nutre, constrói e fortalece os tecidos do corpo. Tem efeito tranquilizante, calmante e de satisfação. O sabor salgado lubrifica os tecidos, suaviza, mantém o equilíbrio mineral e a água. O sabor ácido estimula o apetite e a digestão, fortalece o coração, alivia a sede e também sacia. O sabor picante aquece o corpo, promove a transpiração, além de estimular o metabolismo e aliviar dores nervosas. É capaz de aliviar os sentidos e abrir a mente. O sabor adstringente purifica o sangue e ajuda a manter a glicemia regulada. Seca a umidade, a gordura e também é capaz de esfriar mentes nervosas, limpar sentidos, emoções e remover a letargia. O sabor amargo limpa e desintoxica, reduz os excessos de água e gordura, reduz a sede e até diminui estados febris. No Ayurveda, existem alguns princípios na alimentação que são essenciais. 1. Não comer sem estar com fome. 2. Não comer sem antes digerir a refeição anterior. 3. Comer em um lugar calmo. 4. Não comer vendo televisão, celular ou qualquer outra distração. 5. Mastigar adequadamente. 6. Não comer quando você estiver ansioso, irritado ou sob qualquer outra forte emoção. 7. Agradecer sempre antes de ingerir qualquer alimento. Depois que você fizer aquele teste e descobrir quais são os seus doshas predominantes, eu te indico que você leia um pouquinho sobre quais são as indicações alimentares e de estilo de vida para você. E agora eu vou te ensinar a fazer 3 masalas, que são como misturinhas de vários temperos e ervas que atuam no equilíbrio dos seus doshas. Para fazer a medida, escolha qual colher você irá utilizar dependendo da quantidade de masala que você quer fazer. Eu usei a colher de café.
O mais importante é manter a proporção correta entre os ingredientes. Para amassar a pita, vamos utilizar 13 medidas de coentro em pó, uma medida de cominho em pó ou em grãos, 13 medidas de cúrcuma ou açafrão da terra, meia medida de feno em pó ou em grãos, uma medida e meia de noz moscada em pó e 3 medidas de alecrim em pó ou em erva. E para refogar, meia colher de sopa de óleo de coco. Leve uma frigideira antiaderente ao fogão e dissolva o óleo de coco aos poucos em toda a panela. Vai adicionando rapidamente todos os ingredientes na panela. Você não pode demorar muito, porque a intenção de levar ao fogo é apenas despertar o poder das ervas, e não pode passar do ponto, porque senão queima. Inclusive, eu indico para quem não é tão ágil na cozinha que deixe sempre o fogo bem baixinho. Vá mexendo na panela o tempo suficiente para soltar o aroma das ervas e as propriedades terapêuticas. Depois, despeje no liquidificador ou num processador, como no meu caso, porque como eu não usei tudo em pó, tenho que bater para virar tudo homogêneo. Depois de bater bem, leve numa peneira fina para deixar ainda mais fininho. E voilá! Prontinho! Para amassar a lavata, vamos precisar de uma medida de erva doce em pó ou em grãos, 2 medidas de alho em pó, 3 medidas de gengibre em pó, meia medida de noz moscada em pó e 3 de cravo da Índia em pó. Eu esqueci de colocar aí, mas também tem 7 de cominho em pó. E meia colher de sopa de óleo de coco em pó. E aí repete todo aquele processo. Leva na frigideira todos os ingredientes de forma mais rápida possível, com o óleo de coco já derretido, e lembra de não deixar o fogo alto e ser bem rapidinho para não queimar as ervas. É só o suficiente para soltar o aroma e as funções terapêuticas de todas elas. E depois mexe, 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 tira essas bolinhas de gengibre com alho daí, deixa bem homogêneo e depois leva para o processador. Passa numa peneira fina, porque ninguém quer engasgar com pó logo de manhã, né? E pronto, muito fácil. Vamos pro capa. E para amassar a capa, você vai utilizar uma medida de cominho em pó, 2 de alecrim seco ou em ervas, 5 de gengibre em pó, 2 de mostarda amarela em pó ou em grãos, 2 de cúrcuma ou açafrão da terra, 1 de pimenta do reino em pó e meia colher de sopa de óleo de coco para refogar. E de novo a mesma coisa, derrete o óleo de coco, coloca os ingredientes de forma bem rapidinho para não queimar. E depois mistura, mistura, mistura o suficiente para sentir o aroma, para soltar as propriedades e depois desliga o fogo e leva para o processador. E não esquece de passar na peneira fina, principalmente esse porque tem alecrim e semente de mostarda, a não ser que você use sempre tudo em pó. E voilá! Temos as nossas 3 massalas doshas. Guarde num frasco e escreve o nome do dosha e use sempre 1 colher de chá no seu shot matinal. Bom, eu espero que você tenha gostado de aprender um pouquinho sobre o Ayurveda e que você faça as receitinhas aí na sua casa. Deixe aqui nos comentários o que você achou e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até amanhã com um assunto super legal: técnicas de mindfulness para aumentar o seu foco e a produtividade. Eu te vejo lá!